Irmãos, Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. Romanos 1, verso 17. Já peço para o Felipe colocar ali a... Vocês estão conseguindo enxergar aí, irmãos? Poder apagar aqui a... Pode apagar aqui. Já está apagado, né? Aí melhorou. Isso. Melhorou. Eu achei legal essa arte, irmãos, porque mostra ali o Papa Leão X, mesmo com óculos ali, ele não consegue acender, né? Ele precisa ali de uma ajuda, então surge ali Lutero tentando clarear as coisas, porém, mesmo ele com os óculos, ele não consegue enxergar, ele não consegue clarear as coisas ali no ambiente. Então Lutero ele tenta ali clarear, né? E não só tenta clarear, como que ele consegue acender, né, essa luz. E na sequência nós vemos ali Calvino dando continuidade com essa chama ou com essa luz acesa, tá ok? Então depois vocês vão receber os slides, o PDF também, vai ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então vamos lá, Romanos, capítulo 1, versículo de número 17. Romanos 1, 17, é um versículo apenas, hoje nós estaremos fazendo diferente, hoje nós não vamos expor um texto como é de costume da nossa igreja local, mas como é um culto de celebração da Reforma Protestante, nós estaremos enfatizando aqui alguns marcos, tá ok? Romanos 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Tá ok? O justo viverá por fé. Nosso Deus e Pai, nesse momento nós oramos a Ti, pedindo a Tua ajuda, Senhor, que através do Teu Espírito Santo venha nos revelar estas verdades e que nós venhamos consegui-la colocar em prática, aplicando no nosso dia a dia para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Desde já nós te agradecemos. Amém, Jesus. E amém. Vamos em diante. Pode passar, Felipe, por favor? Irmãos, o assunto de hoje, vamos concordar que são mais de 2000 anos, né, de igreja. Então, imagina só falar em 40 minutos, 50 minutos, tudo isso. Não tem como, né, irmãos? Nem que nós ficássemos aqui o mês todo, conseguiríamos falar. Então, eu peguei e dividi por partes, tá ok? Então, nós vamos fazer assim, a gente vai falar um pouco a respeito da igreja, ou seja, do ano 30 ao ano 300, claro que quando nós falamos de data, irmãos, nós não podemos cravar, tá bom? Tem uma variação ali, mas basicamente é isso, do ano 30, tá ok? Ao ano 300, ou seja, ali
iniciando então o quarto século. Depois nós vamos falar a respeito do ano 300 ao ano 1500, ou seja, o século ali, iniciando o século 16, que nós vamos falar um pouco então a respeito da Reforma. E depois nós vamos falar um pouco a respeito da Reforma, que vai do século 16, ou de 1500 até os dias de hoje. Então vamos seguir. Seguindo então, nós vamos falar agora a respeito do nascimento da igreja. No dia de Pentecostes, ou seja, os primeiros frutos, a festa das semanas, em Jerusalém, 50 dias após a ressurreição, após a ascensão de Jesus ao céu, o Espírito Santo desce com poder sobre a vida dos 120 irmãos que estavam reunidos, aguardando essa promessa. Vamos ler a promessa? Qual é a promessa? Atos 1, versículo 8. Você consegue colocar, Filipinho, por favor? Para a gente introduzir, formando uma base legal aí para os irmãos. Atos 1, versículo de número 8. Vamos lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Não, pode voltar, Felipinho. Pode voltar. Olha só qual é a promessa, irmãos. Mas recebereis poder ao descer o Espírito sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra, certo? Então nós vemos que essa é a promessa, Vamos tentar entender aqui. Depois da morte e ressurreição do Senhor, ele fica por volta de 40 dias ainda mostrando-se para algumas pessoas. Então, Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo número 15, se não me falha a memória, versículo número 6, que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto, depois de ressuscitar. Então, por volta de 40 dias, várias pessoas conseguem vê-lo, agora ressuscitado, cumprindo então tudo que tinha dito os profetas, mostrando que verdadeiramente ele é o Messias, ele é o Senhor, ele é o Redentor, ele é o Salvador, ele é Deus. Então agora as pessoas conseguem ver e serem então testemunhas. Testemunhas do quê? De que verdadeiramente ele morreu e verdadeiramente ele ressuscitou. Então várias pessoas vendo isso, eles creem que verdadeiramente Jesus, ele é o Senhor. Então o Senhor, ele faz uma promessa, ele fala para essas pessoas: olha, vocês ficam reunidos, aguardem a descida do Espírito Santo sobre vocês, cumprindo então o que Joel disse, que o Espírito Santo encheria eles, e eles seriam aos povos. Então eles ficam reunidos por volta ali de 10 dias, aguardando essa promessa. E a promessa veio, sobre 120 pessoas que estavam ali reunidos, em Jerusalém. Era no dia da festa de Pentecoste, o Espírito vem, enche eles ali, por volta de mais ou menos 9 nações, ou pessoas de 9 nações que estavam reunidos nessa festa de Pentecoste, ouviram aqueles homens simples,
homens galileus falando em outros idiomas, ou pessoas falando na linguagem dessas nações. Então, essas pessoas começam também a crer, porque eles estavam cheios do Espírito Santo ali. E o interessante, irmãos, é que mesmo havendo ali cerca de 3.000 conversões, por causa do sermão de Pedro, um sermão apologético, né? Porque as pessoas estavam olhando ali, não estavam entendendo, mas quem são esses homens aí? Será que eles estão embriagados essa hora da manhã, já embriagados aí, falando desse jeito? O que será que eles estão falando? Mas outras pessoas estavam entendendo. E a promessa do Senhor se cumpre ali, mas ela não era para ficar somente ali. A promessa era eles serem cheios do poder e então saírem sendo testemunha da morte e ressurreição do Senhor, anunciando o Evangelho. Não é assim? O Senhor tinha dito já, o pastor Gideão fez essa leitura de Lucas 24, do 46 ao 49, então a promessa era começar em Jerusalém, certo? Ficai ali. Eles ficaram, eles obedeceram. Se você for ver o contexto, eles estavam ali reunidos em oração, um ajudando ao outro ali. Só que o Espírito do Senhor veio sobre eles. Eles pregaram ali. Cerca de 3.000 pessoas se renderam ao Senhor. Eles continuam ali, eles vão ao templo. E quando eles chegam no templo, eles pregam, a igreja se aumenta ali não só de 3.000 para 5.000 pessoas. Então a igreja começa a crescer muito. Vamos para o próximo slide. Jerusalém e confins da terra. A igreja está formada então. Todos da mesma raça, cheios de fé, piedade, puro no caráter, abundante no amor, porém permaneceram em Jerusalém, sendo que a ordem era sair para outras terras, alcançar outros povos, mas eles ficam ali, né? Estava confortável ali, estava bom, estava gostoso, não estava vindo perseguição, né? Apenas o sinédrio tinha se levantado até então, a igreja vão crescendo, um vai ajudando ao outro, né? Eles de nada tinha falta, o Senhor ia acrescentando aqueles que haviam de se salvar, e a igreja do Senhor começa a crescer, mas tinha uma promessa ali, irmãos, é ir, é sair, até vir a perseguição, e o primeiro mártir, né? Estevão ser morto. Logo eles vão se espalhando, e a semente do evangelho também por vários caminhos e regiões, alcançando então os gentios e o ocidente, também através das viagens de Paulo, irmãos. Então nós vemos que a igreja do Senhor, ela começa a crescer. Por quê? Porque a perseguição alcança eles ali em Jerusalém. Então eles são obrigados a sair. E assim eles vão indo. E conforme eles vão saindo, eles vão espalhando a semente do evangelho. E qual é a mensagem que eles levam com eles? Que Jesus, verdadeiramente, Ele é o Cristo. Verdadeiramente, Ele é o Messias. E esses homens que estão aí saindo, que estão falando, são testemunha, porque eles viram o Senhor depois de ressuscitar. E eles saem, o evangelho começa a crescer, eles alcançam outros povos, eles alcançam novas terras, e o nome do Senhor começa então a ser glorificado, porque a semente do evangelho, ela vai se espalhando, a igreja segue crescendo consideravelmente em números, logo trazendo o que? Perigo ao Império Romano, ou seja, ao Estado, porque até então igreja é igreja, religião, vamos dizer assim. E Estado é Estado, a política é a política. Só que começa então, irmãos, a oferecer perigo para o Estado. Por que perigo para o Estado? Pois agora o Senhor é Cristo e não mais César. Ou seja, aquele que provia entretenimento, aquele que provia muitas coisas ali,
que era o imperador, que era o César, agora ele deixa de ser o Senhor. E quem passa a ser o Senhor? Jesus. Então começa a ficar uma coisa meio confusa, porque como que o império, ele vai entender isso? Calma aí, então César não é mais o Senhor agora é Jesus, aquele jovem, vamos dizer assim, que morreu com 33 anos, que nós matamos, né? Ele agora é o Senhor, ele agora é o provedor desse povo. Então começa uma perseguição. Vamos em diante? Começa então uma perseguição muito grande sobre a igreja, né? Posteriormente, né? Próximo slide, isso, finalizando o primeiro século. Posteriormente a essa perseguição leva à morte dos apóstolos, guerra dos judeus, a invasão em Jerusalém, cumprindo também o que o Senhor falou, né? Incêndio em Roma, restando apenas agora quem? João, sendo o último a morrer no ano 90, de morte natural, fechando então o cânon, ou seja, a regra de fé e prática da igreja. Fecha então a regra de fé e prática da igreja. Vamos tentar entender isso, irmãos. Nós vemos ali os evangelistas escrevendo, apóstolos escrevendo, historiadores escrevendo, nós vemos Paulo escrevendo, fundamentando várias doutrinas, Romanos, você pega Efésios. Então tudo que nós precisamos está revelado aonde? Nas Escrituras. O último a escrever, João, fechando ali com o Apocalipse, vamos dizer assim, no ano 90, então fecha o cânon. Então tudo que a igreja precisa entender, precisa ter, precisa seguir, está revelado aqui. Então vamos entender o seguinte: o princípio da igreja do primeiro século, a igreja apostólica, a igreja primitiva, é o que? As Escrituras, vivendo pela fé em Cristo, glorificando quem? A Deus, e todos esses crendo na graça do Senhor. É assim que surge a igreja, em lugares esporádicos. Por quê? Por causa da perseguição, eles não tinham um lugar ali sempre fixo, porque logo que era descoberto, eles tinham que ir então para outros lugares. Então, ficando registrado toda a vontade do Senhor, seu caráter e como a igreja deve viver. Irmãos, tudo que nós precisamos foi revelado. Tudo que nós precisamos foi revelado. Está tudo aqui, irmãos. Você quer ouvir Deus falar com você hoje? Leia as Escrituras. Você quer ouvir Deus falar com você em voz alta? Leia as Escrituras em voz alta. E o Senhor vai falar com você. Ah, mas Deus não está falando comigo. Não é Deus que não está falando com você. É a tua Bíblia que está fechada, pois o tempo todo que ela permanecer aberta, Deus vai estar falando conosco. Não seja levado por ventos de doutrina, não corra atrás de profetas e revelações, fique com as Escrituras do Senhor. Tudo que nós precisamos está contido aqui. Certa feita um rapaz, ele disse para mim, né, e eu lembrei de uma frase, não lembro quem escreveu, não sei nem se eu vou conseguir lembrar dela aqui, me veio na memória. Ele disse: mas Tiago, você não crê, né? E eu falei assim: peraí, vamos tentar entender isso daí. O que você vai falar para mim? Está nas Escrituras? Ele falou: está. Eu falei: então já foi revelado.
Então não é uma profecia. Aí eu disse para ele assim, ele me disse, mas se não tiver nas Escrituras? Eu falei, então não é da vontade de Deus. Então não é de Deus. O que você vai falar para mim? O que você vai dizer para mim? Já está nas Escrituras, já foi revelado, irmãos. Deus já falou. Agora, o que você for dizer para mim não está nas Escrituras, meu irmão, não é verdade. Porque a nossa base de regra de fé e prática são as Escrituras. Então, eles se contentavam em viver nas Escrituras, ou seja, conforme os apóstolos falavam, porque os apóstolos aprenderam de quem? Do próprio Senhor Jesus. Essa é a vontade de Deus. O problema nosso, irmãos, é vir para a igreja querendo que Deus fale conosco ou que glorificar a nós mesmos, sendo que deveria ser ao contrário. Reunirmos como igreja, tá ok? Nesse templo, nessa igreja local, para quê? Para glorificarmos a Deus. Por quê? Porque Deus pode falar conosco no nosso trabalho. Deus pode falar conosco em casa. Deus pode falar conosco. O objetivo dessa assembleia, desse ajuntamento, desta reunião dos santos, é juntos glorificarmos a Deus. E quando eu vejo isso, eu vejo que a nossa igreja verdadeiramente, ela está bem próxima ali da igreja primitiva. Porque a gente não se reúne aqui para nos glorificar. A gente não vem aqui para se glorificar, mas a gente vem aqui para adorar a Deus e para aprender da palavra do Senhor, para sermos um homem melhor, um marido melhor, um vizinho melhor, um melhor profissional, um melhor pai, uma melhor pessoa, um melhor filho, e por aí vai. Esse é o objetivo desta reunião. Quem sabe você outrora se reunia com outros propósitos, mas entenda isso, o propósito desta reunião congregacional é esse, e principalmente o servir. Todos nós temos um ministério, servirmos uns aos outros. Agora a igreja tem uma base, as doutrinas dos apóstolos que aprenderam de Cristo. Atos 2:42, Filipinho, por favor. Estão entendendo aí, irmãos, o começo? Amém? Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era assim que era a igreja. Irmãos, aprenda uma coisa, ninguém é igreja sozinho, tá ok? Isso não existe. Você é templo do Espírito Santo. Igreja, eclésia, reunião, é assembleia, é ajuntamento. Ninguém é igreja sozinho. Um membro fora do corpo morre, irmãos. Apodrece, não serve para nada. Imagina esse dedo aqui, é um corpo, Cristo é o cabeça. Imagina eu sem esse dedo aqui. Esse dedo meu aqui vai ser uma bênção? Não tem mais esse dedo aqui, o dedo está lá, e vai ser uma bênção? Não, irmãos, não vai. Então ninguém é igreja sozinho, igreja é uma reunião. Nós sozinhos, nós somos o templo do Espírito Santo, nós precisamos congregar, não deixemos as nossas congregações, como é costume de algumas pessoas, né? Então vamos em diante nas doutrinas da igreja. Bem básico, irmão, bem superficial aqui. Jesus é o Deus encarnado. A salvação é somente através da pessoa, vida e obra de Jesus. Jesus Cristo foi concebido de forma virginal, foi crucificado, ressuscitou, ascendeu ao céu e virá de novo à terra buscar a sua igreja. Essa é a promessa que nós aguardamos. É essa promessa que nós aguardamos, irmãos. Não é a promessa, eu estou crendo que o Senhor vai me dar tal coisa. O Senhor tem promessa e quem tem promessa não morre. Não, irmão, esquece esse negócio, irmão. Isso ficou lá atrás, tá? Quando éramos meninos, fazia as coisas de meninos, né? Mas hoje não somos mais meninos, estamos numa igreja madura. Então nós precisamos
entender isso, irmãos. A maior promessa da igreja será a volta do Senhor para nos buscar. Vocês estão aguardando o Senhor ainda, irmãos? Vocês pensam nisso, irmãos? Você consegue pensar nisso no seu dia a dia e dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus? Ou você está gostando desse mundo? Ou você está confortável nesse mundo? Esse mundo está maravilhoso. Não, irmãos. Nessa terra nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós estamos aguardando o Senhor voltar. Infelizmente, alguns ainda ficam escandalizados com os novos acontecimentos. Irmãos, isso vai piorar cada vez mais, irmão. Não temos que nos embriagar com as coisas dessa terra. Nós temos que entender que o Senhor vai voltar. Nós não sabemos como, quando, mas nós sabemos que Ele vai voltar e nós pertencemos a Ele. Então entenda isso. Glorifique a Deus por isso, tenha isso com você. Eu tenho uma promessa. Qual é a promessa? É ir morar no céu com meu Senhor. Essa é a minha promessa. No dia a dia, se vier conquistas, glórias a Deus. Se o Senhor quiser acrescentar alguma coisa na nossa vida, glórias a Deus. Mas nós vivemos para glorificar a Deus todos os dias. A remissão dos pecados só é possível através da graça por meio da fé. Então isso ficou registrado, isso ficou cravado na igreja primitiva, na igreja apostólica. Atos capítulo 4, versículo 12. Coloca para mim, Felipinho, por favor. Atos 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É só através de Cristo. A única maneira de ser salvo é através do nome do Senhor Jesus, o Cristo, e entendendo essa doutrina que nós somos salvos por graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8, por favor, Felipinho, para a gente encerrar essa primeira parte, que é a parte da igreja. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, irmãos, o que é esse isto? Se você for entender no grego, esse isto, ele mostra o quê? O processo. Qual o processo? Da salvação, que é o quê? A graça, mediante a fé, tá ok? A graça, salvação e fé. Isto no grego mostra o quê? O processo da salvação. Ele fala a respeito da graça, da salvação e da fé. E isto não vem de quem? De vós, é dom de Deus. Então esse processo de graça, de salvação e fé vem de Deus. Tudo isso vem de Deus. Não é nosso. Não é nosso. Então, essa primeira parte, legal, está compreendido até aqui. Vamos em diante. Felipinho, por favor. Patrística. Nesta época do 2º século ao 6º século, o Senhor levanta alguns homens que foram líderes da igreja, né? Como Policarpo de Esmirna, né? Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia, João Crisóstomo, pois a mesma não para de crescer. Com isso chega às fases de maiores perseguições da igreja. Irmãos, entenda isso. Agora virou o século. Agora nós já estamos no 2º século. Os apóstolos morreram, mas o Senhor continua levantando homens de Deus para continuar ali liderando a igreja do Senhor. Alguns nomes foram citados aqui, mas são muitos outros nomes, tá ok? Sobre os imperadores, Domiciano, Marco Aurélio, Sétimo Severo,
Décio Diocleciano, que foi um dos piores, irmãos, um dos piores, no Coliseu, na festa de inauguração de 100 dias, morreram cerca de 10.000 crentes ali. Essa era a igreja, irmãos. Essa era a igreja. O que eu estou dizendo aqui para vocês agora vai do 2º século, vamos levar isso até o 4º século, tá ok? Lembra que eu falei para você ali no ano 300? Até ali, irmãos, era muita perseguição. Eram cristãos morrendo afogado, morrendo crucificado, decapitado. E só na festa de inauguração do Coliseu, ela durou 100 dias. Você consegue imaginar, irmãos, como a animação daquela festa? 10.000 cristãos morrendo ali. Se você for pegar a história, irmãos, se você for pegar a história vai dizer que a fila da morte era grande. E sabe como estava aquelas pessoas na fila? Imagina você naquela fila, sabendo que a qualquer momento aquela porta vai abrir e você vai ter que entrar, às vezes com pele de animais, para que os cachorros venham morder você, os animais ali pisarem em você, os leões matarem você, e você está chegando a sua vez. Só que a história vai dizer que a fila era grande, e tinham pessoas que elas saíam lá do fundo e queriam os primeiros lugares, pediam para as pessoas: deixa eu entrar na sua frente. Mas para quê? Para morrer? Não, para encontrar com o meu Senhor, para encontrar com o meu Deus. Era isso, irmãos. E hoje nós vemos umas coisas que é meio estranho, né? Nós vemos algumas pessoas falando: Deus me deu livramento de morte. Eu acho estranho, irmãos, talvez você não, mas eu acho estranho. Mas nós não vivemos para encontrar com o nosso Senhor? A morte não é uma forma de nós irmos diretamente para o Senhor? Eu achava mais interessante você dizer no seu testemunho assim: o Senhor me deu um livramento de um acidente, eu poderia, ficar paralítico, Mas olha a diferença do cristão primitivo dos cristãos de hoje. Irmãos, eles queriam encontrar com o Senhor. Eles viviam para encontrar com o seu Senhor. Eles vendiam o que eles tinham de dois, eles vendiam um para repartir com os irmãos, porque eles entendiam que o Senhor iria voltar naquele dia. O Senhor vai voltar hoje, para que eu vou ter dois se meu irmão não tem nenhum? Era assim que era a igreja. Era assim que era a igreja. A frase de Tertuliano: o sangue do crente, ou do cristão, ou da igreja, é a semente da igreja. Quanto mais pessoas iam morrendo ali, mais pessoas iam se convertendo. Porque eles viam ali a perseguição, eles viam o que aqueles crentes estavam passando, mas eles olhavam aquilo e falavam: mas eles não negam a fé, eles estão felizes de passar por isso, porque eles eram testemunhas, porque eles viviam para alcançar essa promessa, encontrar com o seu Senhor. Então essa é a época da patrística. Vamos em diante. Divergências teológicas surgiram, Divergências teológicas surgiram, então foram necessários haver vários concílios. O concílio de Nicéia, convocado até por Constantino, em 325, eles debatem ali que Cristo é Deus, certo? Que Cristo é Deus. Daí teve outro concílio em 381, para dizer também que ele não era só Deus, mas ele também era homem, porque estavam pregando que
Jesus ele não poderia ser homem por causa da matéria, por causa desse corpo mortal. Uma cultura grega estava entrando dentro dos ensinamentos, então é necessário eles tratar a respeito disso. Não, ele é Deus, tá? No segundo eles tratam que ele é homem, e o de Calcedônia em 451, que Jesus, ele é Deus, e Jesus, ele é homem, ou seja, 100% Deus e 100% homem, ou seja, duas naturezas. E de Cartago, Pelágio, ele diz que o homem nasce puro e escolhe a Deus, ou seja, o homem está num estado como era Adão antes da queda, né? Que o homem, ele nasce tranquilo, sem pecado, e ele é corrompido, vamos dizer assim, pela sociedade. Só que quem corrompeu a sociedade, eles não falam, né, que é o pecado. Mas Agostinho de Hipona ensina que o homem é mau pelo pecado de Adão, e é Deus que o escolhe. Salvação vem de Deus por graça, é por graça. Então, esse ensinamento pelagiano, ele foi refutado por Agostinho, então ele acabou ficando para trás. Nem a própria igreja, vamos dizer assim, ela deu continuidade muito assim, porque eles conseguiram entender esse ponto que, voltando lá na igreja primitiva. Só que é interessante que muitos ensinamentos desses são do dia de hoje, irmãos. Muitas pessoas conseguem, pensam que conseguem ir até a Deus por si próprio ou pelos seus próprios méritos, ou seja, através da sua própria santidade, eles conseguem ir até a Deus. Mas sobre isso nós vamos dar continuidade aqui falando, tá ok? Então os anos vão se passando, lembrando que agora nós estamos ali até 1500, tá ok, irmão? Já fomos até o ano 300, agora estamos indo do ano 300 ao ano 1500. E veio então deturpações na mensagem do Evangelho, né? No século IV, quando a igreja estava na sua pior fase, vamos dizer assim, da perseguição, o imperador Constantino tem uma visão que via uma cruz que dizia: por esse sinal vencerá. Então ele decreta o cristianismo a religião oficial de Roma. Tá? Ele vence essa batalha, então ele decreta isso. Agora a igreja não é mais perseguida, e sim privilegiada, cuidada pelo Império Romano, que agora constrói templos, igrejas, para essas pessoas se reunirem. Olha só, irmãos, como que era isso. Antes eles não tinham igreja. Eles iam em lugares esporádicos, escondidos. Agora esse imperador, ele muda tudo. O cenário era de perseguição total, massacre, carnificina. Mas agora esse imperador chega e diz: basta. Agora o cristianismo é a religião oficial do império. Então agora não vão ser mais perseguidos, pelo contrário, agora vocês vão ser beneficiados. Todos aqueles que se dizem cristãos agora vão ser beneficiados. E não somente isso, aí começam também a construir igreja para que esse povo venha se reunir. Qual é o problema disso, irmãos? O problema é que isso fez com que muitos pagãos migrassem para a igreja, trazendo muitas heresias. Com isso, vendo oportunidade de lucro, começa a política na igreja, instituição do papado em 607. Irmãos, vamos entender isso aqui. Lembra que igreja era igreja, Estado era Estado, Estado persegue igreja, agora igreja e Estado são uma única coisa só, pois o imperador ele começa a ditar as regras ali, tá ok?
E não somente isso, o imperador ele vai instituir ali o primeiro papa em 607, olha só, já chegamos em 607, com o seguinte propósito, ele ser o bispo dos bispos, ou o bispo universal. Sobre ele estaria toda a autoridade da igreja. Agora, a igreja muda. Por que que a igreja muda? Porque o que regia a igreja antes era o quê? A palavra. E agora? É o Papa. Agora ele está acima da igreja. Agora ele está acima da palavra. Agora é somente uma mente pensante ali para ditar as regras e a igreja então seguir. Vamos então para o próximo slide. Reformadores. Na Idade Média, quando a igreja estava em sua fase de total domínio do Império Romano e suas heresias, quais heresias entraram na igreja? Irmãos, foram muitas, e muitas, e muitas, e muitas, mas eu numerei algumas aqui: culto a Maria, culto aos mortos, adoração a imagens, purgatório, ou seja, um lugar intermediário entre céu e inferno. A pessoa ela ia lá e chegava ali, nós aqui fazíamos missa, reza, conforme o padre local falava, e conforme a nossa prática ali, ele iria saindo e rumo à luz ou ao céu, né? Purgatório, culto a imagens, confissões de pecados, ou seja, essa confissão do seu pecado ao padre local ali, ele iria falar lá para você como que você iria fazer para você se livrar de uma punição ali. Então somente assim você iria alcançar a salvação. Olha o tanto de coisa, irmãos, de obstáculos que foram entrando na igreja, nos distanciando de Deus, irmãos, e deixando as coisas ainda mais difíceis, vamos dizer assim. Confissão de pecados, proibição da Bíblia a leigos. Agora a Bíblia era só em latim, e somente ali o Papa, né, os mais importantes ali, tinham acesso ao Novo Testamento, tá ok? A tirada do vinho da ceia, canonização e adoração a anjos. Irmãos, em 1200 anos a igreja se torna desta forma, ou seja, uma deforma. Olha o que virou a igreja em 1200 anos de igreja e Estado. O que eu estou dizendo para vocês aqui, irmão, é muito raso, é muito superficial. Foi muito pior do que eu estou falando aqui para vocês. A igreja se deformou. Ela vira um outro evangelho. Foi totalmente deturpada a verdade do evangelho. Até o Papa Leão X, que fundamenta a pior heresia, ou seja, as indulgências, documento comprado para receber perdão dos pecados. Indulgências, né? Que eu fiz uma anotação aqui, que no latim quer dizer sendo gentil, ou uma gentileza sua. Qual que era a ideia do Papa Leão, irmãos? 10. A ideia dele era reformar, era construir ali aquela basílica de São Pedro. E eles não estavam num momento bom financeiramente. Então eles precisavam urgentemente de fundos. Então eles enviam ali para a Alemanha João Tetzel, para que vamos dizer que esse homem ele era da parte não é da parte do financeiro, é da parte comercial da igreja.
Ele fazia parte do departamento comercial da igreja. Então eles iam lá e eles foram para Wittenberg e chegando lá eles começam a vender, comercializar a salvação. Então eles levam com eles documentos e levando com eles esses documentos, você poderia alcançar a salvação, por exemplo, do seu avô, do seu tio, conforme o dinheiro que você pagava ali. Ou seja, quanto mais você pagava, mais pessoa você tinha, mais parentes seus que já morreram, você conseguia tirar do inferno. Quanto mais grana você tinha. Então eles encenavam ali coisas terríveis, que colocavam medo sobre aquelas pessoas e depois aglomeravam aquelas pessoas para poder comprar esse documento. Porque agora é possível, você compra esse documento e você consegue ali o perdão dos seus pecados aí por 500 anos. Era só ter dinheiro. Então essa era a ideia, para quê? Para arrecadar fundos para essa construção. Não sabendo ele que ao invés de reformar, ele estava deformando. E isso, irmãos, é interessante porque algumas pessoas, algumas igrejas, até mesmo contemporâneas, vão usar isso como aplicação já, eles fazem as coisas e pensam às vezes que isso é bênção. E pensam às vezes que verdadeiramente Deus está apoiando isso. Eu estava numa reunião certa feita e um pastor, ele disse para um obreiro, olha, eu preciso que você faça isso, isso e isso. Aí o obreiro disse assim, eu vou orar nesse sentido. Ele falou, não, você não vai orar, porque eu sou o presidente, eu sou o pastor. E se eu estou dizendo, é porque Deus já assinou. Eram coisas assim, irmãos, que a gente olha, a gente fala assim, esses homens acreditam nessa verdade. Eles acreditam nessa verdade, eles acham mesmo que verdadeiramente eles são ali a continuação de Jesus, né? Jesus não bastou, tem que vir eles também ali, só as escrituras não serve, tem que vir a direção dele, porque a mente dele é uma mente brilhante. Deus já trata diretamente ali com ele, esclarecendo e mostrando que não, irmãos, não é assim. É as escrituras, o que as escrituras dizem, não é o que o meu pastor está aqui para me ajudar. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, louvo a Deus pelo nosso pastor, que tem essa consciência. A Bíblia é em primeiro lugar, irmãos. Essa é a nossa regra de fé, a nossa regra de prática, tá ok? É isso. Não adianta eu querer aqui fazer coisas, seria isso. Esses homens, eles faziam isso para quê? Para levantar grana, para levantar dinheiro. Mas muitas pessoas usam desses artifícios, dessas artimanhas, para quê? Para a igreja inchar, para a igreja lotar. Aí lota a igreja, mas eles não entendem que essa igreja não está cheia de Deus, ela está cheia de pessoas. Essa igreja reunida não está aqui para glorificar a Deus, está aqui para se glorificar. Então tragam mensagens egocêntricas, aonde massageia o teu coração, aonde você sai de uma reunião dizendo assim, eu sou uma bênção, meu, olha como eu sou amado, nossa, como eu sou importante para Deus, eu sou, meu Deus, aleluia, pela minha vida, sem mim o Senhor não vive, eu não posso passar por essa provação, não, eu decreto que eu não vou passar, sendo que o próprio Filho foi crucificado, irmãos. O demônio vai sair da rua da minha casa agora, o demônio vai sair, não vai me perseguir mais. Como? Se o próprio Cristo, que é Deus, após jejuar 40 dias, o que aconteceu com ele? O demônio fugiu? Ele foi tentado, irmãos. Está vendo a situação que chega às igrejas? Até que um dia, à luz de velas, um monge agostiniano, da ordem de Agostinho, né, chamado Martinho Lutero, lê Romanos 1:17, o justo viverá da fé.
Ali ele converte na Alemanha, quando a igreja estava vivenciando a fase das indulgências. Irmãos, vamos segurar um pouquinho aqui. Quando você fala de Lutero, eu recomendo para vocês, assiste o filme de Lutero, tem no YouTube, assiste lá. Eu gosto muito, né? Sempre que em casa nós estamos lá meio oscilante, eu falo para a Andressa, vamos assistir Martinho Lutero? Ela fala, de novo? De novo? Eu falo, não, mas só o comecinho então. Só o comecinho. Mas você vai entender que aquele homem, Lutero, ele era um homem que se flagelava buscando paz, irmãos. Ele queria alcançar a paz por meio da misericórdia do Senhor. Só que ele conseguiu entender o seu estado de miséria, entendendo ele o seu estado de miséria, só que ele não tinha entendido a graça. Ele tinha entendido o estado de miséria, o estado dele de pecador, ele não tinha compreendido ainda a graça, embora ele não tinha ainda lido ou acesso ao Novo Testamento. Então ele buscava isso, ele se autoflagelava, ele confessava todo dia, a ponto do próprio padre local dizer para ele assim, quando você tiver alguma coisa de pecado mesmo grave, assim, você vem aqui, não aguento mais, todo dia você vem. E ele buscava, irmãos, incessantemente, incansavelmente, alcançar a graça e a misericórdia do Senhor, trazendo o que? Dúvidas para a mente dele. Será que esse Deus é bom de verdade? Porque tudo que eu estou aprendendo na igreja romana, eu estou chegando a entender que Deus verdadeiramente não é misericordioso, que esse Deus não é amoroso, mas Ele é severo, Ele é tirano, é assim que Ele é. Então o seu mentor o manda numa missão para Roma, e chegando lá, irmãos, ele fica assustado, e ele mesmo diz que lá era um esgoto a céu aberto, aonde tinha bordel para os próprios monges, aonde eram adorados relíquias, aonde pessoas pagavam ali, subiam aquelas escadas gigantescas de joelho para alcançar alguma coisa, e ele sai dali revoltado. Quando volta, então o seu mentor diz, vai para Wittenberg. Mas para quê? Como é que eu vou ficar longe de você? Você vai aprender o Novo Testamento, vai se formar em doutor em teologia, e você vai ser um paróquio local, e lá você vai ensinar e vai mudar muitas mentes. E ele chega, irmãos, e à luz de velas, ele lê, o justo viverá pela fé. Ele consegue compreender, irmãos, a verdade do Evangelho. Ele consegue voltar lá atrás na igreja apostólica, lá naquela proposta da igreja apostólica, na igreja primitiva, irmãos. E quando chega lá, e quando ele consegue entender tudo isso, ele começa a elaborar, e nas próprias aulas dele, ele é interessante que ele diz, olha, eu fui a Roma, e quando eu estava lá em Roma, eu paguei e tirei meu avô do inferno. Se eu tivesse mais dinheiro, eu tinha tirado meu tio e minha tia também. É assim que funcionava. E ele começa a falar, e a ponto dele começar a refutar, e ele monta então uma proposta de um debate. Vamos tratar sobre esses assuntos, já que ele foi esclarecido. Então, no dia 31 de outubro de 1517, ou seja, 31 de outubro, o dia de hoje, há 504 anos atrás, ele vai na porta da igreja, e chegando lá, onde a porta da igreja, ela servia de anúncio ali, as pessoas queriam saber das novidades, queriam saber do que ia acontecer, eles iam na porta da igreja e liam lá. E interessante que naquele dia ia ter ali uma missa muito importante, se não me engano era a missa de comemoração de todos os santos, o dia de todos os santos, eu não lembro. Eu sei que foi um dia proposital, irmãos. Ele coloca lá as 95 teses, refutando o que? Todos os ensinamentos da igreja romana. Mas a ideia ali não era revolucionar o mundo,
A ideia era propor um debate ali. O quê? Tratar sobre esses assuntos. Olha, esse assunto precisa ser revisto. Esse assunto precisa ser revisto. Mas não foi assim. Por quê? Porque a Igreja Católica não aceitou. Por que não aceitou? Porque ela queria dinheiro. E se você for pregar um evangelho, irmãos, que não seja voltado a nada do interesse ali do homem, é complicado. O homem quer alguma coisa, irmãos. Ele quer alguma coisa. Se eu não me engano é Calvino, ele diz que o coração humano, ele é uma fábrica de ídolos. Uma vez que qualquer coisa nós queremos adorar. Isso é uma coisa que a gente precisa refletir também. Por que nós precisamos refletir, irmãos? Porque é o seguinte, uma vez que Cristo não é mais a fonte da sua felicidade e satisfação, alguma coisa vai tomar o lugar. Sabia? Um carro, uma casa, um emprego, um marido, um filho, você. Alguma coisa vai tomar o lugar, tá? Uma vez que Cristo é retirado da centralidade da tua vida, alguma coisa vai tomar o lugar. Então a igreja não aceita, a igreja não quer, mas eles então continuam a ponto como foi cantado aqui, que ali no Castelo Forte, quando ele está caminhando e no meio desse caminho, o príncipe, sabendo que ele ia ser morto, sequestra ele e leva para o castelo. E lá ele fica, deixa a barba crescer. E lá ele passa a Bíblia do grego, o Novo Testamento ali do grego, né? Do latim também para o alemão. Fazendo com que as pessoas viessem interpretar também as Escrituras. E não ser mais levado. Irmãos, aprenda uma coisa, quando você não estuda a palavra, você é obrigado a acreditar no que as pessoas falam. Quando você não estuda, irmãos, você é obrigado a acreditar. E é interessante que muitas pessoas que a gente senta para conversar, que não estudam, eles não conseguem provar nada pela Bíblia, e quando chega no final, quando vê que você falou tudo isso, e a graça de Deus é ofensiva para muitas pessoas, a graça de Deus é ofensiva para muitas pessoas, eles querem algum mérito, eles olham para você e dizem assim, eu prefiro ficar com o que eu aprendi. Vocês acreditam nisso, irmãos? Por mais que você mostre para eles a verdade das Escrituras, está aqui o querer de Deus, eles falam, não, eu prefiro ficar com o que eu aprendi. Em 31/10/1517, Lutero fixa na porta da igreja de Wittenberg as teses refutando essas heresias. Mais tarde, eu pulei uma parte aqui, irmãos, mas Deus levanta homens para fazer a sua vontade. Por que eu preciso voltar aqui, só nessa parte? Porque você precisa entender que a reforma não começa com Lutero, ela teve um começo, pouco atrás, né? Através de John Wycliffe, da Inglaterra, que começa a traduzir a Bíblia também para o inglês, mas não consegue, mas seus discípulos finalizam, né, para o inglês. John Hus, Jerônimo Savonarola, todos esses perseguidos e mortos. John Hus é interessante que quando ele é levado para a fogueira, ele fala, hoje vocês estão matando um ganso, né? Mas daqui uns 100 anos virá um cisne, o qual vocês não conseguirão matá-lo. Da igreja de Wittenberg, fundamentando então ainda mais, vem João Calvino, Farel, John Knox, sistematizando esses fundamentos. Então começa com os pré-reformadores, reformadores e pós-reformadores. Por quê? Porque vai surgindo então confrontos, refutações. Então esses homens vão sistematizando o seu credo, vão lançando o catecismo, confissões de fé. Para quê? Para que a igreja venha estar bem fundamentada teologicamente. Tá ok? No próximo slide eu coloquei aqui alguns desses homens, né? Pode passar, por favor, Felipinho? Alguns desses homens. Eu vou mandar para vocês, eu não vou ler, porque é biografia,
Eu não vou ler a biografia, mas vai estar no PDF que eu vou mandar para vocês, ou seja, esse PDF vai para vocês, tá bom? Pode passar isso também, Felipinho? Mas basicamente, irmãos, resumidamente, os pilares da reforma protestante são 5, tá bom? Começando por somente as Escrituras. Então a reforma protestante, o que ela faz? Ela faz a igreja voltar atrás, lá atrás, naqueles ensinamentos, saindo então de todos os ensinamentos romano e volta lá atrás, e voltando lá atrás, eles chegam aonde? Somente as Escrituras. Então agora a nossa igreja vai ser assim, somente as Escrituras. Os reformadores insistiam como base para tudo mais, que somente as Escrituras são a autoridade em todas as questões sobre fé e prática, o conteúdo da revelação de Deus para a humanidade, e ser provenientes daquele que é incapaz de enganar ou ser enganado. Somente Deus é verdadeiro e sua palavra é um produto das perfeições de seu caráter. Portanto, somente ela é completamente verdadeira e confiável. Diante de um mundo, irmãos, que fazem várias perguntas e existem inúmeras respostas para essas, nós entendemos uma coisa como igreja do Senhor: somente existe uma verdade absoluta sobre este mundo. E qual é a verdade absoluta? Somente as Escrituras, tá ok? Sola Scriptura no latim, tá bom? Então somente as Escrituras. Irmãos, se agarrem na palavra do Senhor. Tudo que eu pregar aqui, que o pastor Gideão pregar aqui, que os demais irmãos pregarem aqui, chegue na tua casa e analise nas Escrituras. Se não estiver nas Escrituras, Deus não falou com a igreja. Vamos em diante. Um segundo pilar, somente a fé. Os reformadores insistiam que a salvação era somente por meio da fé. A fé não é a causa da graça de Deus, ou seja, eu não vou pela minha fé buscar a graça de Deus. Eu não consigo por minha fé buscar a graça de Deus, já vou explicar isso. Ela é a nossa resposta à relação da graça de Deus à alma. Isso significa que a fé não tem a ver com mérito, sendo somente o meio de se apropriar da provisão, misericórdia de Deus em Cristo. B, a fé é a nossa aceitação do que Cristo já em nós. Não a causa disso. Fé em si mesma é um presente de Deus, irmãos. A gente tinha um pensamento errado, sabia disso? A gente tinha um pensamento errado, né? Porque nós entendíamos que vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, né? Nós fomos até Ele. Mas por que nós fomos até Ele? João vai dizer isso, porque Ele nos chamou, Ele veio a nós primeiro, Ele nos amou primeiro, exatamente, pastor. Porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, quando nós vamos até Ele, é porque Ele já nos convenceu através do Espírito Santo, e nessa regeneração, lembra que eu falei para você que existe o processo de fé, de salvação e graça? Nós somos alcançados por ela, num ato só. Em um ato só, vem a graça de Deus sobre a nossa vida, trazendo o quê? A salvação. Então isso nós entendemos, e nós então temos a fé. O que é a fé no grego? É o quê? Crer, irmãos. Então agora eu creio da maneira correta. Antes eu cria o quê? Em quê? Em muitas coisas. Eu cria que eu ia até Deus. Eu era como Lutero. Meu Deus, se eu voltar hoje eu não subo. Misericórdia, pelos meus méritos, irmão. Você acha mesmo que eu pedi perdão agora, o Senhor me perdoou, e daqui a pouco Ele vai voltar porque eu pedi esse perdão agora e chorei, eu vou subir? Não, irmãos. Se diante da santidade de Deus, que é
a sua essência, até a nossa respiração o ofende. Então não é por isso, é por graça. Mas o que ele achou em mim, o que ele achou em você, não sei. Mas ele nos amou, a Bíblia diz isso. Ele nos escolheu, nos concedeu a graça. E nisso ele nos deu a fé. Então nós conseguimos crer da maneira correta. Então nós entendemos o quê? Que ele morreu por todos os meus pecados. Não é o meu pecado até o momento da conversão. Isso é um entendimento errado. É todos os meus pecados. Nós estamos guardados, escondidos em Cristo. Por isso que temos o Espírito Santo sobre a nossa vida, irmãos. Se conseguíssemos se santificar, irmãos, não precisaríamos do Espírito Santo, nem muito menos Cristo ter morrido na cruz do Calvário, se nós conseguimos ir até a Deus. Para quê? Mas não, Ele morre por nós, e Ele nos dá o Espírito Santo, nos trazendo a fé verdadeira. Então nós entendemos que todo mérito é do Senhor, nada é nosso, irmão, nada é nosso. Pelo amor de Deus, se algum dia você pensou, eu sou uma bênção porque eu faço isso, irmãos, a nossa maior justiça é o que para Deus? Trapo de imundícia, irmãos, nada. A gente só coopera com uma coisa para com a nossa salvação, só tem uma coisa, tá? Só tem uma coisa que faz a gente cooperar para a nossa salvação. Os irmãos sabem o que é? Os nossos pecados. É a única coisa que coopera para a nossa salvação. Cristo morreu por todos os nossos pecados. Foi por causa disso. Ah, mas Tiago, assim fica fácil, então eu posso pecar à vontade. Quem tem esse pensamento é uma pessoa que talvez não nasceu de novo. Porque aquela pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, ele sabe que o pecado machuca, irmãos. Porque o pecado ofende a Deus, verdade. Verdade. O pastor Gideão pregou isso esses dias, irmãos. Meus irmãos, somente pela fé. Vamos em diante no próximo pilar da igreja. O terceiro, somente a graça. Os reformadores insistiam que o fato de a criatura não conseguir levar Deus a se revelar de outro modo que não a sua ira significativa, que a salvação necessariamente era somente por meio da graça. Esse é o único meio de ser salvo, tá, irmão? Não existe esse negócio de acender vela, de fazer isso, de fazer aquilo, pode parar com esse negócio, irmão. Eu vou jejuar 40 dias para ser salvo. Meu irmão, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum com isso. Para ser salvo, não, é somente pela graça. Favor imerecido, tá bom? Favor imerecido. A graça é um favor imerecido, nós não merecemos, mas o Senhor nos concede. Como perderemos por demérito, né, irmãos? Mas isso é outro tema. Sem nenhum mérito humano que a efetasse um entendimento tão radical, embora bíblico, das Escrituras, significava que somente Deus pode prover a salvação. Ela não pode ser recebida através de méritos humanos. Não pode, irmãos. Não pode. O meu conselho para você hoje é: desfrute dessa graça. Vive em paz, irmãos. Lutero encontrou a paz quando ele descobriu essa graça. E quando eu descobri essa graça, eu comecei a viver em paz também. Não precisa se sacrificar, o nosso sacrifício já foi feito, o sacrifício nosso já foi feito na cruz do Calvário por Cristo, por nós. Desfrute dessa graça, pecando não, sendo feliz, fiel e através da ajuda do Espírito Santo, se santificando. Como? Fazendo as coisas que glorificam a Deus, ou seja, viva para a glória de Deus. Quarto pilar, somente Cristo. Os reformadores insistiam que somente Deus é o Redentor. Por meio disso, eles entendiam que A, somente Cristo é o meio da salvação. B, o fundamento da salvação não é nada mais que o trabalho de Cristo no Calvário, criando uma salvação penal ao se oferecer a Deus pelos seus pecados, melhor dizendo. C,
para que isso aconteça, Cristo deverá ser igual a Deus, ao seu Filho único, já que o caráter de Deus requer um pagamento que supera as demandas de seu próprio ser. E não há qualquer criatura que consiga fornecer isso. Só Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador eterno. Glórias a Deus, irmãos. Não estou ouvindo, mas glória a Deus, irmão. Agora é a hora de dar glória a Deus, irmão. Glória somente a Deus. Esse é o último pilar, é o quinto pilar. Todos esses formam esse aqui, tá bom? Os reformadores insistiam que a glória pertence somente a Deus. Essa é a implicação lógica dos outros 4 pontos, um chamado para a visão radical de um viver teocêntrico. Em meio a todas as facetas da vida, a glória somente de Deus implica o propósito correto por toda a vida, um propósito teocêntrico. Todos que compartilham desta visão radical do cristianismo fazem da glória de Deus o propósito primordial da vida, não a própria realização ou sucesso. Glória somente para Deus. Eles entenderam isso. Agora não é mais salve o Papa, glórias ao Papa, glória ao santo, glória a isso, glória ao meu mérito. Não, glória agora só para Deus. Agora eu vivo para a glória de Deus. Vamos para o próximo, já estamos indo para a conclusão. Não há modelo melhor para a igreja hoje que aqueles baseados nos princípios bíblicos resgatados pela reforma protestante do século XVI. Martinho Lutero, João Calvino e um grande número de outros reformadores exigiram um foco radical na centralização de Deus em nossa vida como essência da profissão de fé e da vida cristã, que são genuínas. O que eles fazem, irmãos? O que os reformadores fizeram? Eles pegaram Deus, tá? Que colocaram para fora da igreja e trouxeram novamente para o centro, tá? Agora não é mais o egocentrismo. Agora é teocentrismo. Agora Deus está no centro novamente da igreja. É isso. Se você compartilha dessa mesma ideia aqui, irmãos, que está sendo ministrada, bem-vindo ao mundo reformado. Essência e profissão de fé da vida cristã são genuínas. O modo de verem a fé era tão radical, diferente de como os cristãos, seus contemporâneos, haviam, e tão minuciosamente bíblica, que um retorno do vazio de um cristianismo moldado por valores pós-modernos a uma fé reformada baseada nas Escrituras ajudaria imensamente a renovação das nossas igrejas. Agora eu falo da igreja contemporânea, irmãos. Deixa eu concluir, você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Conclusão. Após a reforma protestante, conclusão, Felipinho, por favor. Após a reforma protestante, surgem alguns movimentos filosóficos, chamado iluminismo, romantismo, marxismo, humanismo, existencialismo e etc., que tiram a igreja do centro e colocam a ciência e a filosofia, ou seja, o homem. Olha o que aconteceu, irmãos. Entenda que tudo antes era sacro, tudo antes era o Estado, tá? Economia, cultura, arte, muitas outras coisas, era a igreja romana que comandava. Após a reforma, houve uma separação novamente. Lembra que era igreja, Estado era Estado. Na reforma, veio o quê? Igreja e Estado uma só. A reforma separa de novo, igreja, Estado é Estado. Só que essa reforma cooperou para muitos movimentos. Esses movimentos, por exemplo, o romantismo, ele traz o quê? O lado emocional das pessoas. Sabia disso? Antigamente não era tanta emoção assim. O negócio era duro, a palavra era firme, era forte, era direta. Agora entra o
O egocentrismo novamente na igreja. Essa era marca o quê? Ela marca a filosofia, ela marca a ciência. Mas infelizmente na igreja contemporânea isso entrou novamente, que acabaram sutilmente entrando na igreja contemporânea, colocando o homem no centro, romantizando as verdades do evangelho em nossa igreja, através de sermões triunfalistas e sensacionalistas. Muitas pessoas que me vêm pregando aqui agora, vão dizer, sabe o quê? Cadê o poder? Mas o poder vem de mim? O poder vem da palavra, meu irmão. A palavra de Deus não é um simples dipirona, que você recebe na hora ali, não, e passa, não. A palavra de Deus, ela é, vamos dizer, um anti-inflamatório, que ela vai fazendo a diferença na sua vida no dia a dia. Isso é o poder de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, não é falar em outras línguas e por aí vai, não. Ser cheio do Espírito Santo é você ser um marido diferenciado, é você ser um pai diferenciado, um filho diferenciado, é você ser um membro, um servo, um obreiro diferenciado, um funcionário diferenciado, um patrão diferenciado. Isso é ser cheio do Espírito Santo, irmão. É as pessoas olhar para a tua vida e falar assim, essa cara é diferente, irmão. Era igual era na antiga aliança, a igreja, a Israel. Eles olhavam para aquele povo, as nações vizinhas falavam, o que acontece com esse povo que abre o mar, ganha cidades, vence em batalhas, o que acontece? Eles iam entender que existe um Deus no comando desse povo, e nós fazemos parte desse povo, porque eles são filho de Abraão por quê? Porque eles criam no Messias, ou em Cristo que viria, e nós somos filhos de Abraão também, por quê? Porque nós cremos nesse mesmo Messias que já veio e vai voltar. Olha isso, irmãos. Nós não precisamos ajudar o Espírito Santo. Em muitas igrejas, infelizmente, eles estão ajudando o Espírito Santo. Eles estão ajudando o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, irmãos. Ele não precisa de ajuda. O que nós precisamos é da palavra. E Deus fala como Ele quer. Se a palavra de Deus nos confrontar, que é o que mais vai acontecer, glorificamos a Deus por isso. Porque é isso que vai acontecer, confronto, irmãos. É confronto. Por que confronto? Porque somos pecadores. Isso vai nos levar à reflexão para a melhoria de vida. Tá ok? Eu vou até aqui apenas. Eu coloquei mais um, mas eu posso terminar dizendo isso. Irmãos, pode colocar ele aí, pode deixar aí, mas resumidamente, isso mostra o seguinte. Lutero, ele disse, a paz se possível, mas a verdade, a qualquer custo, ela tem que ser dita. Não adianta o ecumenismo tentar entrar na igreja. Você pode ter aliança com o Papa atual, tirar selfie com o Papa atual, ser homenageado, ser amigo do Papa atual. Tanto que hoje algumas igrejas, eu acredito que estão até constrangidas em colocar a reforma protestante. E eu vi em algumas redes sociais o dia da proclamação do Evangelho. Isso é vergonhoso, irmão. Proclamação do Evangelho. O dia da proclamação do Evangelho, então coloca no dia de Pentecostes, irmãos. Dia 31 de outubro de 1517, o dia da proclamação do Evangelho. Não, irmãos. Sabe o que é isso, irmão? Isso é constrangimento. Constrangimento por quê? Porque estão entrando no ecumenismo, na política, juntamente com a igreja romana, tá bom? Então ficam aí tirando selfie, fazendo essas coisas, mas irmãos, é impossível. Ah, mas nós temos que tentar manter a harmonia. Tentar manter a harmonia compete a nós mesmos. O respeito, ele cabe em todo lugar, mas quando nos ajuntamos, automaticamente o confronto ele vai vir, porque o credo é diferente. O credo é diferente. Então que nós venhamos estar alicerçados no Senhor, na palavra, e com esse pensamento, glória só para Deus.